a parte do Dr. Mauro, né, quanto a parte do Dr. Nelson, que é uma pergunta sobre qual é o papel, né, da sociedade e da escola para trabalhar essas questões. A pergunta é: como falar em saúde sexual em um momento de conservadorismo acirrado, quando o SUS está totalmente ameaçado na sua origem? E aí eu queria estender um pouco a pergunta para falar também sobre qual é o papel da escola, né, no sentido de ensinar os estudantes a como se blindarem desse constante impulso das redes, né, o bullying, que era uma coisa restrita ao ambiente escolar, agora ele vai para as redes no formato de cyberbullying, e como que isso acaba se desdobrando, né, na depressão e em últimas consequências no suicídio. Então, você me permite só complementar, porque a pergunta foi minha? Eu sou Regina Bueno, eu sou do ativismo militante. Há 23 anos eu trabalho com HIV/AIDS, IST, sexualidade, etc e tal. Semana retrasada eu vou sempre em escolas, e semana retrasada eu fui à Mesquita, chamada de uma escola pública, cuja qual eu consegui fazer o primeiro debate sobre saúde sexual e reprodutiva na escola. De manhã, de tarde me tiraram, o procurador me tirou, porque não poderia mais falar sobre esse tipo de assunto dentro da escola. Aí a pergunta é: o que fazer? Obrigada. Bom, agradeço a pergunta. Difícil. Nós estamos passando por um momento difícil que eu acho que a gente tem que entender. Acho que essas forças reativas em relação ao que vem acontecendo, essas grandes transformações, é uma tendência mundial também. A gente não pode pensar como uma coisa que só está acontecendo aqui no Brasil. Nós temos visto isso em outros países, isso acontecendo. Por um lado, a liberação, o movimento de liberação da economia, e por outro lado, uma reação, uma tentativa de voltar atrás com muitas coisas que foram alcançadas, que foram desenvolvidas, talvez outras que tenham ido longe demais, mas que de qualquer forma nós não temos como esconder ou tentar achar que, voltando para o passado, é que vamos resolver essa questão. Não há como, nós temos que discutir isso. Nós temos que discutir com clareza, com maturidade, porque está aí. Muita coisa se modificou, muita coisa melhorou. Estávamos falando de como que as relações pessoais no passado, as pessoas tinham que esconder a sua direção homossexual. Era uma vergonha se isso caísse em domínio público, era uma desgraça para a família. Quantas pessoas caíram em depressão ou se suicidaram porque descobriram a direção sexual do comportamento daquela pessoa? Quantas famílias se desfizeram por conta dessas coisas? Então, houve mudanças muito, muito importantes, muito significativas, boas. Por outro lado, nós estamos meio que perdidos com certas coisas. Hoje, acho que é um fenômeno do século XXI, a questão de gênero, formas de relacionamento binários e não binários, são questões atuais que já houve, é verdade, a questão do transexualismo é descrita entre os Vedas, mas hoje essa discussão nunca tomou uma proporção tão gigantesca, e incluindo a medicina também, a escolha de gênero, como que vai ser o jovem que antes até dos 18 anos querendo mudar de sexo, enfim. Mas se nós não tivermos a liberdade de ter encontros como esse, discutir com jovens, trabalhar essas questões claramente, nós não vamos ter como modificar, não vamos ter como avançar. Pegar e propor que a educação seja feita só com os pais dentro de casa é negar que o nosso desenvolvimento se dá pelas trocas sociais. A criança desenvolve o seu amadurecimento com outras crianças. Ela se desenvolve pessoalmente, a maturidade vai se dando pelo relacionamento com os adultos. E não pode ser só com os adultos de casa que pensam igual, mas está com a troca, com a diversidade de pensamentos.
Então, eu acho, nesse sentido, que a única forma é o debate, é a conversa livre, é a discussão e é essa horizontalização da comunicação. Muito bom, Nelson. Como o tempo é curto e muita pergunta, a gente vai ter que correr um pouquinho. As respostas terão que ser um pouquinho mais rápidas. Mauro, comenta você. Como é que você nas escolas, como é que você vê a entrada da televisão, a mídia colocando, às vezes, o sexo precoce, como é que você vê isso? Primeiro é não desistir. Ai, dá vontade de desistir. Não desistir. Segundo é entender que às vezes a gente, o Nelson já falou isso, o Rodson já falou isso, mas muitas das vezes 1, 2, 3 citações, 3 pessoas podem ter um movimento muito grande. Teve uma matéria do Globo, do Antônio, sobre a Terra plana, terraplanismo. Não sei se vocês estão acompanhando os movimentos anti-vacinas, então, os movimentos de que a Terra é plana, tentar entender isso daí. Quer dizer, eu já tive uma compulsão para brigar, xingar, falar, são os idiotas, esse prefeito, esse secretário, e tentar entender por que eles não estão fazendo isso. Se vocês observarem, a taxa de cobertura da vacina contra HPV foi a maior que teve quando a escola participou. E logo depois esse debate entrou e a escola tirou. O que faz a escola sair desse debate? E o que faz o resto do governo e a sociedade não exigir? Esse modelo da Itália, para mim, foi sensacional. Porque se ele tem o direito de não querer falar, eu tenho o direito de querer falar. Então a gente vai ter que entrar na escola, convencer o secretário, convencer o governo, convencer os professores a debater esse tema. Porque não é só para DST, não é só para saúde de infecção, é para tudo, é para suicídio, é para entender esse movimento novo que é a internet. Então, eu vejo primeiro é não desistir, continuar. E outro, tem até um documentário que não é simples de ver, sobre a Terra é plana, é meio pesado, mas vale a pena. E a mensagem final é tentar entender, tentar botar um psiquiatra nesse meio, para entender esse pessoal e não brigar com eles. Obrigada, Mauro. Eu vou tentar unir, que tem muitas perguntas, né? Então vou tentar unir em uma só, o máximo que eu conseguir para dar tempo aí de debater. Agora, tem muitas perguntas assim em relação a quais seriam as ferramentas, né, de resposta a esses problemas. E aí, uma delas, né, questiona se o diálogo, né, interpessoal, o incentivo à volta desse diálogo seria uma ferramenta importante, né, para combater essas questões relacionadas à depressão e tal. E daí a pessoa sugere até para a gente fazer um encontro sobre isso. E outra ferramenta citada aqui é ser a espiritualidade, como aporte à ciência, pode também ser eficaz. E qual a opinião de vocês sobre o papel de programas de apoio emocional e prevenção ao suicídio, como o CVV? Bom, eu comentei o suicídio aqui, en passant. Na realidade, eu estava querendo dar uma ênfase no comportamento de risco, comportamentos autodestrutivos, comportamento de risco, descuido, a negação das doenças sexualmente transmissíveis, há verdadeiras... a gente vê que em muitos casos falta a orientação, esclarecimento, a educação, como o Mauro levantou, mas em muitos casos também a promiscuidade e a falta de cuidado e o comportamento de alto risco. Foi nesse aspecto que eu acho que vem crescendo também o comportamento de alto risco. Mas eu acho que a nossa sociedade é complexa. Quer dizer, o Mauro estava falando sobre a importância do psiquiatra, mas eu acho que a importância de todos nós nesse debate. Acho que a cultura ela é fundamental. É teatro, é o cinema. Quantas vezes
A gente vai a um filme, assiste um filme e sai com a cabeça mais aberta, pensando mais questões e mais aspectos. Vai a uma peça de teatro e esclarece mais ainda. Em reuniões sociais, em revistas, em jornais, seja forma escrita, forma virtual, enfim. Então eu acho que há muitas questões, mas sempre a questão da discussão é fundamental. E eu acho também, eu particularmente acho também a espiritualidade, um retorno à espiritualidade, a valores espirituais, que eu acho que isso nós esquecemos, não podemos deixar, como recentemente a mídia vem falando sobre esse físico que ganhou um prêmio muito importante, o Marcelo Gleiser, e como que há muito mais que a gente possa explicar, existe um além daquilo que nós podemos explicar, e eu acho que estarmos abertos para esse tipo de discussão é fundamental. E a ajuda mútua tem um papel fundamental também. Eu queria fazer um comentário sobre o suicídio, rapidamente. O Dr. Nelson é um grande estudioso do assunto, nós já fizemos alguns encontros com ele, e até pouco tempo atrás a mídia, os jornais eram orientados a não falar de suicídio, porque isso poderia estimular o suicídio. Nos últimos 2 para 3 anos mudou totalmente, foi criado até a campanha Setembro Amarelo, setembro é o mês que se fala de suicídio. Como foi dito aqui pelo Mauro, as coisas mudam, as verdades mudam com o tempo. A segunda coisa é sobre mudança de hábitos ou de comportamentos. Existe hoje um congresso só sobre isso. Nós temos aqui, por exemplo, a lei seca no Brasil, que funcionou muito bem para mudar um hábito. Sucesso. E países fora daqui estão fazendo agora o seguinte, não basta punir, eles põem lá o limite de velocidade, 40. Se você passa a 50, você é multado. Mas se você passa a 30, você perde a chance de concorrer a um prêmio. Então essas câmeras fotografam sua placa, porque se você passar muito lento também, você cria atrás de você uma fila enorme. Então quem passa, todo mundo tenta acertar e passar no 40. Quem passa no 40 concorre a um prêmio. Então assim, tem maneiras criativas hoje para você mudar comportamento. As escolas na França, no banheiro tem colado assim, quanto tem de açúcar numa água, quanto tem numa lata tipo cola, quanto tem no mate, quanto tem não sei o quê. As crianças já começam a ver aquilo ali. Então, esse é um processo que envolve toda a sociedade. Cláudio, posso fazer um pequeno acréscimo, na verdade uma correção. Assim, a questão do contágio social com a notícia do suicídio não está superada. A questão é que a gente tem que falar sobre o suicídio, mas não noticiar um episódio de suicídio. A imprensa tem uma responsabilidade muito grande em não noticiar, porque a gente sabe que existe um contágio social. Foi incrível o comportamento lá na Nova Zelândia, quando a primeira-ministra não deu notícia para aquele assassino. Ela não mostrou a imagem dele, não falou o nome, não deu notícia, e só deu notícia ao comportamento solidário. Só retomando uma coisa que muitas das vezes a gente cobra muito dos políticos, cobra muito dos professores, mas vale a pena ter um hábito. Para fazer isso, não sei, e digo que não é simples, tá? Estou falando aqui de uma maneira bem tranquila, não é simples, mas atender como gostaria de ser atendido. Eu tenho essa meta na minha vida. Atender como gostaria de ser atendido. Cobrar como gostaria de praticar. Então, será que a gente conversa com os nossos parceiros, com as nossas parceiras? Será que ela sabe do jeito que eu gosto de gozar? Outro dia, eu brincando com a minha filha, eu disse, eu não quero que você fique preocupado, não estou preocupado se você vai falar pai transei. A minha preocupação vai ser pai gozei. Porque aí eu sei que você fez com tranquilidade, você buscou, não foi uma coisa opressiva. Então, para exigir da escola, será que eu converso em casa? Será que à mesa eu falo de camisinha, eu falo do tamanho do peru, eu falo do tamanho, como eu gosto, como é bom? E aí eu posso chegar na escola, porque se a professora não faz isso, não tem como falar com o aluno.
Se o secretariado não faz isso, não tem como. E a gente sabe, pessoal, de cor e salteado, que isso deveria até ser uma campanha, né, para a gente sair de casa feliz. E a gente sabe que o dia que goza é muito legal. Eu vou pedir para vocês serem breves nesse bloco, e depois eu vou passar para o último bloco de perguntas que eu estou tentando compilar aqui. Eu queria abordar agora um pouco sobre a relação médico-paciente, né, que foi uma pergunta feita aqui. De um lado, né, essa pergunta cita que nunca se vendeu tantos psicotrópicos, e daí ela cita diversos remédios aqui, né, e pergunta se o interesse da indústria farmacêutica não está prevalecendo sobre a relação médico-paciente. E aí eu queria estender também essa pergunta em relação à interferência externa, né, desses movimentos anti-vacina e tal, sobre a atuação médica. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Começa aí, Nelson. Bom, eu concordo, não sei quem fez essa pergunta, mas eu concordo com ela. Na verdade, na pergunta já está embutida a resposta, né? Eu acho que, eu quero lembrar que hoje, inclusive, tenho aprendido, depois que me aproximei do Domênico, do Cláudio Domênico, tenho aprendido a importância do procedimento médico não se esgotar na prescrição de medicamentos. Há hoje um movimento muito forte no mundo inteiro chamado Slow Medicine, que é de medicar menos, o menos possível, e usar mais, ensinar mais procedimentos de saúde, mais coisas que possam beneficiar, prevenir doenças e beneficiar a recuperação uma vez que a pessoa adoece. Então, realmente houve uma influência muito grande da indústria farmacêutica, mas eu acho que a gente não pode demonizar e dizer que foi só a indústria farmacêutica, mas de fato vendeu-se a imagem de que, e isso é um mito que temos discutido entre nós psiquiatras, de que as doenças mentais são alterações dos neurotransmissores e que esses neurotransmissores, para funcionarem bem, têm que se compensar com remédios que vão equilibrar os neurotransmissores. Isso foi uma ideia que prevaleceu durante os anos 80, 90, mas que tem modificado. E um mero argumento de que a incidência de transtornos ansiosos e transtornos depressivos vem aumentando, a gente tem que questionar, será que é só uma questão de neurotransmissores ou aspectos contextuais de vida familiar, vida social, estrutura de vida, enfim, tudo aquilo que a gente vem discutindo essa manhã. Então, eu concordo inteiramente, devemos prescrever menos medicações e prescrever mais coisas que possam beneficiar a saúde. Antes de passar para o Mauro falar de vacina, eu queria falar de 3 livros para vocês. Quem fez essa pergunta tem um livro chamado Menos Prozac e Mais Platão. Prozac é o antidepressivo, do Lou Marinoff, de Nova York. Interessantíssimo. O segundo, Nelson participou com a gente de um evento com o professor Alan Francis. É um professor conhecido, professor emérito da Universidade de... Vou lembrar o nome já, lá nos Estados Unidos, que veio lançar um livro aqui sobre De Perto Ninguém é Normal. Todo mundo hoje em dia tem um diagnóstico psiquiátrico. Ele tem déficit de atenção, transtorno de ansiedade, tem depressão, é hiperativo. Para cada doença dessa tem um remédio. Então ele fala que no manual de psiquiatria, que chama DSM, das doenças psiquiátricas, do manual 4 para o 5, que é o vigente, houve um excesso, na opinião dele, do professor Alan Francis, de diagnósticos psiquiátricos. Todo mundo se encaixa numa doença, de perto ninguém é normal e todo mundo tem que tomar um remédio, né? E o terceiro livro, é um livro que está na minha... Ele critica isso, né? Ele critica, exatamente, essa mudança. Ele faz a meia-culpa, porque ele participou desse movimento nos anos 90. Isso, exatamente. E o terceiro livro, que a gente fala sempre em prevenção aqui, o nome do livro chama Undo It. Undo é aquela teclazinha que vocês apertam no computador para desfazer. Desfaça isso. É do professor, do Dean Ornish,
Diorte é um cardiologista muito conhecido nos Estados Unidos. Ele é cardiologista de personalidades como Bill Clinton, tem várias palestras dele. E são 4 pilares. Move more, mexa-se mais. Segundo, stress less, estresse menos. O terceiro, love more, foi falado aqui do amor, você falou, né, até ovacionado. E o quarto é coma bem. Se você adotar um estilo de vida saudável, está comprovado que 75% das doenças vigentes no mundo hoje das doenças crônicas serão eliminadas. Você não vai eliminar, às vezes, uma pneumonia, mas você vai eliminar com um estilo de vida saudável, obesidade, hipertensão, diabetes, o sexo seguro, o sexo com prevenção, com as vacinas que o Dr. Mauro falou. Então, é muito importante nós fazermos a nossa parte, porque a gente sabe, mas a gente não faz a nossa parte, né? Então, vou pedir para o Mauro falar aqui de vacina, porque isso é uma coisa que é muito importante, né? Vacina protege, fica essa coisa, tomou uma vacina, teve uma encefalite e morreu. É 1 em 1 milhão, o cara pega aquele caso de 1 milhão que morreu e prejudica as 999 mil vidas que foram salvas. Fala, Mauro. É exatamente isso. Uma coisa que a gente tem feito cada vez mais, até para fortalecer, e aí essa medicina rápida hoje não tá fácil e às vezes não ajuda. Na consulta rápida de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, isso muitas das vezes não fortalece o relacionamento para ele acreditar. Então, eu hoje em dia não começo uma consulta mais falando do problema, eu falo do jogo do futebol, eu já falo, sabe, para poder ganhar confiança e ter uma relação, para poder descobrir e abrir um papo para ele. Outra coisa importante é deixar sempre uma pergunta, tipo, olha, se eu não te fiz uma pergunta, mas se você acha importante alguma coisa, você me conta, para poder a gente continuar esse papo. Não vai ninguém para exame físico, porque no meu relacionamento médico hoje, eu não sei se eu prescrevo 5 ou 6 medicamentos mais, são coisas mínimas. É doxiciclina, penicilina, algumas coisas mínimas. Estou ficando até burro em termos de medicamento, porque é muito pouco. Porém, o relacionamento me ajuda muito para poder ter a confiança e ele falar. Para isso, chegar numa relação dessa. De, olha, é importante vacina. Existe um mundo antes de vacina e depois de vacina. Agora, temos que saber que vacina não é 100%, medicina não é 100%. Vacina da hepatite B tem falha? Tem. Do HPV tem falha? Tem. Da febre amarela tem falha? Tem. Até porque tem armazenamento, tem uma série de situações. Agora, qualquer coisa em medicina acima de 70% é uma maravilha. Então, para isso o paciente tem que aderir. Eu tenho que aderir. Será que eu, como médico, tomei as vacinas? Será que eu, como médico, faço esse trabalho? Então, isso é importante para poder entender esses movimentos anti-vacina. Muitas tomam a primeira dose e não tomam a segunda. Hepatite B, então, é danado, são 3 doses. Febre amarela fica mais fácil, tomou uma, Deus. Mas será que eu não tenho que fazer o reforço? E aí também vai ter a culpa para o serviço de saúde, para nós médicos. Será que eu prescrevi a vacina para pneumonia, para meningite, para difteria e tétano, repetir? Eu tenho que fazer isso. Se ele vai tomar ou não, porque quando o Nelson passa lá, quando a gente passa lá um Prozac, que já foi falado esse nome, ou eu passo uma penicilina, é uma relação de confiança. Eu te passei o remédio e você vai tomar. Mas a vacina, a gente não faz isso para zóster a partir de 60, 50 anos, pneumonia. Então, vale a pena esse relacionamento e prescrever e dizer para ele, olha, temos que ter esse comportamento de vida. Porque também não adianta tomar todas as vacinas e andar na lagoa a 200 por hora, ficar sedentária, comer
né, todo dia meio quilo de torresmo, pô, não vai ter vacina. Tinha uma pergunta sobre reação, né, à vacina, acho que já foi um pouco respondida, né, sobre essa questão de evitar a vacinação por conta da reação. Os horários do SUS são horários de trabalho. É importante. Fazer uma pergunta? Só para enriquecer. Eu tenho 56 anos, eu fui tomar a vacina do HPV. Aí cheguei na clínica particular, eu tinha que ter um laudo de um médico e pagar R$600. Aí eu deixei de tomar. Nessa idade, o Ministério da Saúde não dá, infelizmente não dá, porque é caro. Mas aí, R$600. É caro. As outras perguntas agora, mas são dúvidas em relação ao que está disponível na rede pública, né, em termos da vacina do HPV, qual é a faixa etária, se a pessoa pode tomar em uma clínica particular, ir lá e tomar, ou se antes ela deve passar por uma consulta, ou seja, se precisa ser prescrita essa vacina. E a partir de que idade uma criança pode tomar a vacina de HPV e se no posto público, né, até que idade é grátis? Fala aí, irmão. No posto, 9 a 15 anos, 14 anos, 11 meses e 29 dias é o que o governo estabeleceu. Para meninos e menina 9, meninos a partir de 11 anos. Não me perguntem por que para uma um pouco antes e para outra o menino 11 anos. No Brasil, a vacina quadrivalente, ela está disponibilizada até 45 anos, no mundo todo, para toda a vida, para qualquer idade. Mas no Brasil, a bula, a Anvisa liberou até 45 anos. Na prática, a gente faz para qualquer idade. No Brasil, não tem a vacina nonavalente, é uma outra luta nova. Você compra hoje um voo, mas você não compra uma vacina nonavalente que é a de maior espectro. O laboratório ainda não está legalizada, mas não está comercializada. E uma coisa também que eu não posso cobrar tudo do governo. Eu compro o iPhone 15, mas não pago a vacina. Então, sabe, a gente tem que entender tudo isso. Na clínica de vacina, só com receita, até onde eu sei. Só com receita. Porque também eu não quero só vacinar. Eu quero falar de prevenção. Eu quero que me tragam um parceiro sexual, parceira sexual. Então, é mais do que só a vacina. Mas ela, hoje, ela está liberada para qualquer idade. O preço diminuiu, viu? Tem clínica que é 400, 380, diminuiu. Faz uma pesquisa na internet. Uma bolsa Vitor Hugo às vezes dá 2.000. Não sabendo do preço da Vitor Hugo. Fui comprando uma bolsa. Eu queria dar um vestido pra minha mulher, passei num shopping, era Dolce & Gabbana, 14 mil. Aí eu mandei. Deu uma vacina de presente. Vacinou ela. Chegou em casa de uma vacina. Mauro, só para finalizar, para tentar contemplar todo mundo, tem uma pergunta aqui. Uma pessoa que teve pneumonia dupla e derrame pleural aos 68 anos, hoje com 69, precisa tomar a vacina contra a pneumonia? São duas vacinas de pneumonia que a gente usa habitualmente, né? Que é a Prevenar 13, que é a mais importante começar, o pneumococcus, pneumonia ainda mata. E aí tem que esperar pelo menos 6 meses ou 1 ano para tomar a segunda, que é a pneumo 23. Essas vacinas, gente, infelizmente, a meningite, por exemplo, a CWY, todo profissional de saúde deva tomar, aqui não é disponibilizado na rede pública. Mas por que algumas vacinas você tem nos Estados Unidos, outras você não tem no Brasil, e nós temos vacinas que a África não tem? Porque o Mauro colocou muito bem, o governo brasileiro, ele é muito inteligente nessa hora de distribuir a vacina. Vamos atender o maior número de pessoas. E aí, o que mata mais? O que a gente pode fazer? Infelizmente,
Não dá para dar HPV até 45, não dá para dar CWY para todo mundo, vacina só AB. Então, o calendário vacinal é muito bem feito, está na internet, é fácil, basta clicar lá, mas infelizmente várias vacinas, a vacina de herpes zoster, por exemplo, vai sair uma nova, já tem lá fora, Shingrix, que chama, da Glaxo, é muito melhor do que essa que está aí da Zostavax da Merck. Uma dá 60%, outra dá 90%. Todo mundo vai querer tomar essa vacina, só que não, o laboratório não está produzindo o suficiente para chegar ao Brasil. E além disso, a Anvisa, o nosso órgão, tem que ir lá visitar a fábrica. Toda vez que vem um fármaco novo para cá, tem uma farmacovigilância. Seja um estente, um marca-passo, uma vacina, a Anvisa tem que vistoriar. Então, isso é um processo um pouco também lento, burocrático, e os órgãos têm sido cobrados tornar isso mais ágil. Então, tem vacinas que não existem aqui, mas já está agora começando a campanha da vacina da gripe. Aproveitar para todo mundo aí já tomar a vacina da gripe. Só um parênteses, pessoal. O maior e melhor programa de imunização do mundo é o brasileiro. Anotem isso. Temos 1000 problemas, não dá para todo mundo, mas é o maior e mais completo programa de vacinação é o brasileiro. Acreditem nisso. Não dá para tudo, mas e ainda com tudo isso, sobra vacina no mundo. Agora a gente vai fazer sorteio aqui, né, do livro.